Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Começo esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença e te convido a conferir comigo o que vai ser assunto nessa quinta-feira, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 30 de novembro. O cafezinho já está na mão? Vamos começar então pelo nosso cardápio de notícias. Termina hoje o prazo para as empresas pagarem o 13º salário. A expectativa é que ele injete pelo menos 100 bilhões de reais na economia. Senado aprova a taxação de investimentos no exterior e fundos exclusivos. Hamas e Israel prorrogam acordo de trégua para o 7º dia. Negociações para a libertação de homens e soldados estão em andamento. E ainda, Google abre centro de cibersegurança em Málaga para ajudar na construção de uma Europa mais segura. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O pagamento da primeira parcela do 13º salário, que deve ser realizado até hoje, propõe injetar pelo menos 100 bilhões de reais na economia. A Associação Comercial estima um impacto positivo no consumo, mas menos intenso devido ao endividamento das famílias. Vamos ver. A estimativa, baseada em um estudo do DIEESE, que prevê um total de 291 bilhões de reais injetados na economia até o fim do ano, considerando todas as parcelas e os abonos antecipados em 2023. Em meio a recordes de endividamento das famílias e a programas de renegociação, como o Desenrola Brasil, uma parte do valor deve ser usada para o pagamento de dívidas. Mas, segundo especialistas, deve sobrar uma porcentagem para ser usada no consumo. A Associação Comercial espera um impacto positivo para o comércio em função do aumento da confiança do consumidor, da recuperação da renda e do emprego, da redução da inflação e da taxa básica de juros, a Selic. Com isso, a expectativa é de retomada das vendas, com crescimento de cerca de 2% no ano em relação a 2022. As vendas cresceram 0,6% em setembro, segundo pesquisa mensal do comércio do IBGE. O setor acumula alta de 1,8% no ano e já opera 4,9% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Já para aqueles que têm reserva de emergência formada, o 13º pode ser uma oportunidade para procurar fazer investimentos. Além disso, usar o benefício para algum tipo de lazer, como uma viagem, também é uma opção para quem já quitou todas as dívidas e já tem um fundo de reserva. E as dúvidas são muitas. Por exemplo, você sabe qual o valor que você deve receber na primeira e também na segunda parcela? A nossa repórter Maria Clara Leite traz para a gente essas e outras informações, inclusive dicas de qual o melhor destino para esse dinheirinho extra. Vamos ver. E chegou o momento tão esperado por muitos brasileiros, o pagamento do 13º salário. Normalmente é dividido em duas parcelas. A primeira paga neste dia 30 e a segunda no dia 20 de dezembro. O valor total a ser recebido, somando os dois pagamentos, equivale ao salário de um mês. Isso se o trabalhador tiver mantido o vínculo com a empresa durante um ano completo. Se for menos tempo, ele vai receber o valor equivalente ao tempo trabalhado. Isso a partir da data da contratação. Nesse caso, é preciso dividir o valor do salário por 12 e multiplicar o resultado pelos meses trabalhados. A base de cálculo do 13º é o salário bruto sem descontos. A primeira parcela, que será recebida neste dia 30, vem completa. Só que a segunda vem com contribuição previdenciária e imposto de renda descontados. Por isso o valor é menor. Quem tem direito ao 13º são os trabalhadores formais com carteira assinada, além dos servidores públicos, aposentados e pensionistas. No caso de afastamento por acidente de trabalho, a Justiça Trabalhista entende que o pagamento deve ser feito de forma integral, devendo o empregador completar a quantia paga pela Previdência Social. As trabalhadoras afastadas por licença maternidade também têm direito ao 13º total. Trabalhadores temporários também estão assegurados pela lei e têm direito ao 13º salário calculado de forma proporcional ao período trabalhado.
E muita gente já tem planos aí para esse dinheiro extra, né? Mas eu deixo aqui opiniões de especialistas em educação financeira para um melhor uso desse valor. Se o trabalhador estiver endividado, é importante quitar ou abater a dívida com esse dinheiro, para se livrar daqueles juros que fazem esse montante crescer a cada dia. E, se possível, também é recomendável investir parte desse valor e, assim, poupar para uma situação de emergência. Muito obrigada, Maria Clara, pelas informações. Vale lembrar que janeiro é um mês aí que chega cheio de boletos. Tem IPVA, tem IPTU, compra de material escolar, então aproveita esse dinheiro para se organizar aí financeiramente. O Senado Federal aprovou a taxação de offshores e do fundo de super ricos. O projeto de lei que prevê a cobrança do imposto de renda dos fundos offshores e exclusivos segue agora para a sanção presidencial. Em rápida votação simbólica, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prevê a tributação dos fundos de bilionários no Brasil, conhecidos como fundos exclusivos e fundos de offshore. O relatório do senador Alessandro Vieira manteve as alterações feitas pela Câmara e não promoveu novas modificações. Por isso, na semana passada, o projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Vieira manteve as alíquotas definidas pelos deputados na Câmara, que estabelecem uma cobrança padrão anual de 15% sobre os fundos de offshore e a fixação em 8% da alíquota de atualização patrimonial até 31 de dezembro de fundos de investimento no exterior e no país. Com a tributação das aplicações no exterior, a estimativa do governo é de arrecadar 7 bilhões em 2024. Para os fundos de investimentos exclusivos, o esperado é arrecadar 13 bilhões de reais. A medida é importante para adequar a regulamentação dessas operações aos padrões internacionais. O governo calcula aumentar a arrecadação com a medida de mais de 3 bilhões de reais este ano e de 20 bilhões de reais em 2024. Essa é uma das pautas do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda não informou novas projeções, mas lembrou que o texto, como ficou na Câmara, pode elevar a arrecadação, além de permitir o aumento do número de investidores. E o Senado aprovou também a adesão da Bolívia ao Mercosul. Essa etapa estava pendente para ratificar o ingresso definitivo do país andino ao bloco regional. O projeto segue para a promulgação do presidente Lula, que comemorou o resultado da votação. O Senado era a última instância do governo que ainda não havia se manifestado favoravelmente à entrada de La Paz no bloco, que além do Brasil também é formado por Argentina, Paraguai e Uruguai. O acordo para o ingresso dos bolivianos foi assinado em 2015 durante uma cúpula dos chefes de Estado em Brasília. Relator do projeto, o senador Chico Rodrigues afirmou que a entrada da Bolívia no Mercosul vai otimizar o comércio e a cooperação com o Estado que possui uma população de mais de 12 milhões de pessoas e um produto interno bruto na ordem de 41 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 200 bilhões de reais. O Mercosul foi criado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela foi aprovada como membro em 2006, mas sua participação acabou suspensa em 2017 pela ruptura da ordem democrática. Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guiana e Suriname permanecem como associados do grupo. A próxima cúpula de chefes de Estado do bloco está marcada para o dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Lula encontrou com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e mencionou os esforços do Catar pelo cessar-fogo e o elogiou pela mediação dos diálogos entre Israel e Hamas na guerra. Ele agradeceu ao emir pela ajuda na repatriação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Lula busca agora angariar apoio para uma nova lista com 86 nomes de pessoas para serem retiradas da faixa de Gaza por meio da fronteira com o Egito. Os presidentes ainda trataram das relações comerciais e de investimento crescentes entre Brasil e Catar. E a menos de 2 semanas da posse do ultraliberal Javier Milei na presidência, a OCDE recomendou que a Argentina foque em estratégias e reformas para impulsionar o crescimento econômico. Gino ratificou a eleição de Javier Milei como presidente da Argentina e Victoria Villarroel como vice. Também nesta quarta-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE,
publicou um novo relatório sobre suas perspectivas econômicas mundiais. No documento, revisou levemente para baixo o crescimento global para 2,9% do produto interno bruto em 2023 e manteve em 2,7% o de 2024. No caso da Argentina, a organização internacional, a qual Buenos Aires pediu adesão, estima que a economia do país sul-americano vai encolher 1,8% este ano e 1,3% em 2024. A inflação passará de 124% este ano para 157% em 2024. A economia argentina enfrenta desafios extremos neste momento, afirmou a economista-chefe da OCDE, Claire Lombardelli, em referência à inflação e aos índices de pobreza elevados. Perguntada sobre os planos de Milei para a economia, entre eles a dolarização, Lombardelli assegurou que a prioridade do novo governo deve ser reduzir a inflação e aumentar a estabilidade macroeconômica. E veja a seguir, Hamas e Israel prorrogam acordo de trégua para o 7º dia. E ainda, Google abre centro de cibersegurança em Málaga para ajudar na construção de uma Europa mais segura. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos agora com os destaques internacionais dessa quinta-feira. A trégua entre Israel e Hamas foi prorrogada por um dia até sexta-feira e negociações para a libertação de homens e de soldados estão em andamento. O acordo de trégua sofreu um impasse, já que Israel recusou uma oferta para receber 7 mulheres e crianças e os corpos de outras 3 pessoas que Hamas afirma terem sido mortas por bombardeios israelenses. Mais um dia de paz na faixa de Gaza e troca de reféns. Israel e o Hamas anunciaram uma prorrogação do acordo de trégua iniciado na última sexta-feira. Inicialmente acordada para 4 dias e prorrogada por mais 48 horas. A trégua terminava nesta madrugada no horário de Brasília, mas os países mediadores do conflito pressionaram para conseguir uma extensão, obtida quase no final do prazo. Minutos antes do horário programado para o fim da trégua, o exército de Israel anunciou que, à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns, a pausa operacional continuará. Em seguida, o movimento islamista Hamas confirmou em um comunicado um acordo para prorrogar a trégua pelo 7º dia, mas sem revelar detalhes. Algumas horas antes, o Hamas havia acusado Israel de rejeitar a extensão da pausa, quando o movimento propôs libertar 7 reféns e entregar os corpos de 3 vítimas do conflito. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificou a prorrogação depois que recebeu uma nova lista de mulheres e crianças reféns que devem ser liberadas nesta quinta-feira, segundo os termos do acordo. O pacto permitiu uma interrupção dos combates iniciados em 7 de outubro, quando militantes do Hamas atacaram o sul de Israel. Desde então, o país prometeu aniquilar o Hamas e responde com uma ofensiva contra a faixa de Gaza. De acordo com os 2 lados do conflito, mais de 16 mil pessoas morreram, a maioria civis. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quarta-feira que um cessar-fogo definitivo entre Israel e Hamas é possível, mas aqueles com influência não fazem o suficiente para concretizá-lo. A entidade também voltou a expressar preocupação com a situação do sistema de saúde em Gaza. A Agência de Saúde da ONU pede a libertação dos reféns mantidos na faixa de Gaza e um cessar-fogo contínuo para que a ajuda possa continuar a ser entregue no enclave palestino e aliviar o sofrimento dos civis. Então a pergunta é, aqueles que têm influência farão de tudo para impedir isso? Quero dizer, parar, manter a pausa ou, em última instância, ter um cessar-fogo e, você sabe, ter uma solução política para esse problema? Having a political solution to this problem.
Tedros disse que a pausa nas hostilidades permitiu que a OMS aumentasse as entregas de suprimentos médicos em Gaza e transferisse pacientes do hospital Al-Shifa, o maior do território, para outros no sul da faixa. Apenas 15 dos 36 hospitais no enclave ainda funcionam com alguma capacidade, mas estão completamente sobrecarregados. No norte, apenas 3 dos 25 ainda operam no nível mais básico e faltam água, combustível e alimentos. E agora a gente fala sobre o outro conflito que acontece no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Devido à proximidade dos combates com as tropas russas e aos cortes de eletricidade constantes, os perigos em torno das usinas nucleares ucranianas continuam aumentando. Na França, onde visitou um local onde serão enterrados resíduos radioativos, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que os perigos em torno das usinas nucleares ucranianas se multiplicaram. Sobre a central de Zaporizhia, a maior da Europa, o argentino disse: há toda uma gama de perigos que estão se multiplicando e que acho que estarão conosco até o fim do conflito. Com a nossa presença contínua, estamos tentando mitigar um pouco, ter um efeito dissuasivo em todos, evitar que a miséria desta guerra seja agravada por um acidente com consequências radiológicas. Pour éviter que à la misère de cette guerre, on ajoute un accident avec des conséquences radiologiques, n'est-ce pas? Grossi também mencionou cortes de energia, que representam um risco para a função de resfriamento dos reatores. A usina de Zaporizhia caiu nas mãos do exército russo em março de 2022. Desde então sofreu um incêndio e foi cortada da rede elétrica em várias ocasiões. Uma situação precária que gera o temor de um acidente nuclear importante. As partes em conflito trocam acusações de quererem provocar uma catástrofe. E por falar no conflito no leste europeu, o secretário de Estado americano Antony Blinken garantiu nesta quarta-feira em Bruxelas que Washington e seus aliados vão continuar apoiando firmemente a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba esteve nesta quarta-feira em Bruxelas, na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Na capital belga, ele discutiu com ministros das relações exteriores dos países membros da OTAN os avanços na guerra contra a Rússia e ouviu promessas de manutenção de apoio ocidental. A vitória da Ucrânia é do interesse não só da Ucrânia, mas de toda a comunidade euroatlântica. Não será exagero dizer que defender a Europa sem a Ucrânia é uma tarefa inútil. Você não pode fazer isso simplesmente por uma razão simples, porque atualmente temos o exército mais forte e mais duro da Europa. Alguns estão questionando se os Estados Unidos e outros aliados da OTAN devem continuar ao lado da Ucrânia, enquanto entramos no segundo inverno da brutalidade de Putin. Mas a resposta aqui hoje na OTAN é clara e inabalável. Devemos e continuaremos a apoiar a Ucrânia. Garantir que a guerra de agressão da Rússia continue sendo um fracasso estratégico é tão vital hoje quanto quando o Kremlin lançou essa guerra há quase 2 anos. As declarações do secretário de Estado americano Antony Blinken acontecem enquanto crescem os receios de que uma redução do apoio militar possa forçar Kiev a buscar algum tipo de acordo com Moscou, a partir de uma posição de fragilidade. A Ucrânia solicitou a adesão à OTAN para poder se beneficiar da proteção oferecida pela aliança militar, mas recebeu como resposta promessas vagas, sem qualquer calendário. A organização prefere pedir aos seus membros que mantenham a ajuda militar à Ucrânia, já que adicionar esse país agora poderia arrastar toda a aliança para uma guerra contra a Rússia. No campo de batalha, o exército russo aumenta a pressão no leste da Ucrânia, incentivado pela conquista nesta quarta-feira de um povoado perto de Bakhmut e próximo de Avdiivka. Desde o início do outono no hemisfério norte, as forças de Moscou têm demonstrado com seus ataques que ainda têm recursos para avançar. Apesar da ajuda militar ocidental, a ofensiva ucraniana de meados deste ano fracassou, diante da solidez das linhas de defesa russas. E um centro voltado para análise de ameaças, compartilhamento de melhores práticas e desenvolvimento de treinamentos do Google foi inaugurado nesta quarta-feira em Málaga. A unidade na cidade espanhola é considerada o maior centro de treinamento de cibersegurança da gigante de tecnologia na Europa. Vamos ver. A gigante de tecnologia escolheu Málaga, no sul da Espanha, para desenvolver ferramentas de combate às ameaças cibernéticas em uma colaboração público-privada com instituições, empresas e governos europeus. O Centro de Cibersegurança que estamos lançando hoje em Málaga foi concebido para ser um hub para toda a Europa. Estamos reunindo líderes de segurança cibernética de todo o Google e da Europa. Também vamos usá-lo como base para treinar novas gerações de especialistas em segurança cibernética.
O Google, alvo frequente de hackers, disse que o centro vai analisar ameaças, compartilhar melhores práticas e desenvolver treinamentos. A empresa americana anunciou ainda que vai doar 10 milhões de dólares a universidades de 8 países europeus para treinamento em segurança cibernética. Esta é a terceira sede de segurança de tecnologia do Google na Europa, depois de Munique, especializada em privacidade, e Dublin, especializada em conteúdo. A chegada da empresa a Málaga contribui para a transformação da cidade num hub europeu para o setor tecnológico, onde estão Oracle, Vodafone e Capgemini. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Maria Clara Leite chega com mais informações para você e eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa quinta-feira. Até mais.